Bem-vindo ao curso de programação utilizando a linguagem Basic. Estamos na aula 02, o que é programação. É aqui que você vai descobrir o que é a programação, para que ela serve, como ela funciona e seus princípios básicos. Bem, esse é o nosso plano de aula. No plano de aula você vai poder acompanhar direito o objetivo, o tópico, né, a metodologia, tudo que vai ser falado, mas você vai acompanhar pelo PDF para a gente não perder tempo lendo tudo isso. Finalmente eu cheguei aqui no MSX, nossa jornada começa com esse computador da década de 80 ainda. O MSX ele é um computador baseado no processador Z80 de 8 bits, ele tinha 3,5 MHz. Hoje em dia qualquer computador com 2 centímetros, 3 centímetros, qualquer microcontrolador, quero dizer, ele já tem 8 MHz. Isso aqui é muito pouco para você gerenciar teclado, para você gerenciar é, periféricos de leitura e gravação, monitor, porta serial, modem. Como isso funcionava é realmente impressionante. Era uma performance muito boa, muito otimizada. Ele foi descontinuado em 90, né, na década de 90, 93 já não tinha mais. Aqui no Brasil ele era fabricado pela Gradiente. Eu mesmo já tive um computador desse e formatizei uma locadora, e os dados eram gravados do cliente numa, num dispositivo de fita cassete. Os dados eram seriais e eu tinha que fazer 3 backups porque geralmente as fitas davam problema e eu perdia tudo. Mas é o início da computação e ele foi desenvolvido mesmo para jogos. Ele era muito bom em jogos e ali na frente você pode ver que tinha umas entradas, aquelas entradas eram para cartuchos de jogos. E tinha os cartuchos também, e ele vinha com o BASIC gravado na memória dele. Quando você ligava, você já podia acessar o BASIC. Bom, outros computadores também fizeram muito sucesso, né? A linha TK da Sinclair, muito bom esse computadorzinho. Essa tecla dele aí era tipo aquelas teclas de calculadora. Ele também já vinha com Basic e ele também era bastante rápido, fazia joguinhos nele. O ruim dele eram os periféricos, mas funcionava. Você ligava na TV e ele era bom também com vários joguinhos. Tinha vários joguinhos para ele. Nesse momento ainda não se falava em internet, não existia isso. Se falava em BBS, mas isso é uma outra história. Aquele outro computador que está com o monitor em cima aqui, esse computador aqui, na verdade, é, é, o, é um computador famoso também, é o CP200, e eu já tive um computador desse. Meu trabalho de conclusão de curso foi feito nele. Era uma estação para poder medir temperatura e velocidade do vento através da linha telefônica. Eu utilizei o protocolo de transmissão serial, utilizando o modem que ele tem embutido, e a parte de baixo também é outro computador portátil que também ligava na TV. Todos são muito bons. Esse de cima já vinha com drive de disquete, o meu não tinha, eu tinha que gravar também em, em fita cassete. Isso era um preço assim, era o preço de você comprar um carro. Era muito caro ter essas coisas. Eu tinha que trabalhar muito para poder comprar essas coisas. Eu não ganhava de presente de ninguém, eu tinha que me esforçar e sempre foi um custo muito alto manter, comprar esses computadores. Bom, aqui está um típico programa Basic, né? E você deve estar se perguntando assim, é, mas por que eu vou aprender Basic? Você vai aprender o Basic por ele ter essa linguagem estruturada, de fácil aprendizagem. Pode abrir, caiu, e depois eu corto aqui. Continuando. Essa linguagem que ele tem, assim, bem de linha em linha, você vai desenvolvendo uma coisa de cada vez.
é muito importante para o seu desenvolvimento de lógica. Você aí entende como as coisas estão acontecendo. Então, cada comando ocupa uma linha e cada linha dessa tem uma função. E você começa a se habituar com esse tipo de processamento em linha por linha. E você começa a ter uma visão tridimensional de como funciona a programação. Ela fica mais estruturada na sua mente, porque você consegue ver como ela funciona na sua própria mente. Isso é muito interessante porque desenvolve um raciocínio lógico e fica mais fácil você aprender qualquer outra linguagem. Então você está aprendendo o Basic porque ele vai servir de padrão para qualquer outro tipo de linguagem. Você vai usar os mesmos princípios que você vai utilizar aqui. Você vai fazer exercícios que você pode estar pensando que são só exercícios para aprender a linguagem Basic. Não é. Você está aprendendo técnicas de programação e essas técnicas serão utilizadas em todos os programas que você vai aprender. Bom, então vamos fazer um programa gráfico aqui. Eu tenho o seguinte problema. E isso é uma característica dos programas. Os programas são desenvolvidos sempre para resolver um problema qualquer que seja, ou de um jogo, ou de uma equação, ou de uma conta. Uma linguagem de programação tem essa característica. Ela é sempre utilizada para desenvolver qualquer coisa. Uma solução para um jogo, para um problema matemático. Seja lá o que for, você vai precisar de uma solução. Então, todo o programa ele está orientado a ter uma solução. Você não faz um programa sem saber para onde vai. Você sempre tem que saber para onde vai. E aqui nós temos um problema. Nós temos três coisas para transportar, para um fazendeiro transportar para o outro lado do rio. E ele tem a seguinte preocupação. Ele tem um bode, né, ele tem um capim e ele tem um leão. Então ele está preocupado porque ele só pode atravessar esse rio com uma coisa de cada vez. Se ele levar o leão, o que acontece? O bode come o capim enquanto ele está atravessando um rio. Então ele não consegue, essa solução não é certa. Se ele levar o capim, o leão vai morder o bode. Então o que acontece? Isso vai ser um problema. E eu preciso solucionar esse problema. Então eu vou dar alguns segundos para você pensar, pensa aí e me fala. Bom, espero que você já tenha pensado. Então vamos desenvolver o nosso programa para resolver esse objetivo, que é ter esses três itens transportados pelo fazendeiro para o outro lado do rio, sem que nenhum seja danificado. Vamos lá. A primeira questão. Se eu levar o leão, o que vai acontecer com o bode? Bom, a primeira questão. Se eu levar o leão, o bode vai morder o capim. Então, essa solução não está legal, é um problema que eu tenho. Então, esse é o meu primeiro problema. Segundo problema, eu levo o capim. Quando eu levar o capim, o leão vai morder o bode. Isso também não é o que eu quero, então eu tenho novamente um problema. Bom, eu poderia fazer o seguinte, poderia levar o bode. Aí o que ia acontecer? O leão não ia morder o capim. Ah, já comecei encontrando uma saída interessante. Mas quando eu voltar, né, para buscar o leão ou o capim, se eu deixar o leão do outro lado, o leão morde o bode. Se eu deixar o capim e voltar para pegar o leão, o bode morde o capim. Então, isso também não é uma solução. Vou deixar você pensar mais alguns segundos e você me dá a resposta. Bem, vou continuar. Espero que você tenha parado o vídeo aí e pensado numa resposta.
Vamos solucionar o problema. Eu vou primeiro transportar o bode. Quando eu transportar o bode, o leão não vai morder o capim. Segundo passo, eu volto e vou transportar o leão. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, mas aí nesse caso o leão vai morder o bode. Não, porque vou levar o bode de volta, certo? E agora eu faço o quê? Agora eu vou pegar o capim e vou levar para o outro lado. Sim, levei o capim. Aí eu volto novamente, certo? Com... Bem, então vamos para a solução. A solução é a seguinte: a primeira coisa, eu levo o bode para o outro lado. Aí depois eu volto e levo o leão. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, mas o leão vai morder o bode quando eu voltar. Não, porque quando eu voltar, eu vou levar o bode de volta. Aí agora eu vou voltar novamente para onde está o leão, só que dessa vez eu levo o capim para lá. Volto novamente. Bom, então vamos à solução. A primeira coisa que eu vou fazer é levar o bode para o outro lado. Depois que eu levei o bode para o outro lado, eu volto e levo o leão. Aí você vai dizer assim, mas peraí, mas aí agora o leão vai morder o bode quando eu voltar. Não, porque eu vou voltar levando o bode. Depois eu vou levar novamente o capim. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, agora eu faço o quê? Agora eu vou voltar novamente, pego o bode e trago o bode, pronto, solução final. Então eu desenvolvi meu primeiro programa gráfico. Eu transportei 3 objetos de um lado para o outro do rio e não perdi nenhum. Isso é programação. Como é que ela vai ficar descrita em linhas, como se fosse o BASIC? Primeiro, leva o bode. Segundo, voltar. Terceiro, levar o leão. Quarto, voltar com o bode. 5, levar o capim. 6, voltar. 7, levar o bode. Final. Então observe que, primeira coisa, todo o programa tem início e final. Não existe um programa de computador que faz assim, ele termina quando ele quiser. Não. Todo programa de computador tem que iniciar em algum lugar e tem que terminar em algum lugar. E toda vez que você rodar esse programa, ele tem que ter a mesma função de iniciar e terminar. Ele nunca pode resolver se quer ou não terminar ou se aonde vai iniciar. Não é assim que funciona o computador. Porque você depende de operações lógicas e essas operações lógicas elas precisam ser constantes, elas precisam, quando testadas, sempre produzir o mesmo resultado. Então, por isso que ele tem uma estruturação lógica. E o que temos aí? Nós temos uma linguagem estruturada, um pensamento lógico, uma solução do problema, economizar tempo e recurso e resultados finais sempre iguais. E isso eu faço para testar se isso tudo está funcionando. Eu vou fazer depuração. Como é a depuração? O mesmo programa que você fez, seja gráfico, seja em qualquer linguagem que for, se você fizer num papel, escrevendo os passos, ele tem que dar o mesmo resultado
do que vai dar no computador. Se você faz uma solução de um problema que cada vez que passa ele tem uma solução diferente, esse seu programa, lamentavelmente, não está correto. Bom, aqui eu tenho uma operação comum de computador. Eu tenho um fluxograma. O que é fluxograma? Fluxograma é isso. É eu começar a dar início, observe que tem a lâmpada não funciona e tal, eu vou fazendo operações lógicas, né? Vou colocando e até eu chegar ao final. Isso é um fluxograma, é uma outra forma de representar um programa. Nós fizemos uma forma passo a passo. Essa aqui utiliza uma solução gráfica baseada em símbolos. Voltando. Essa solução aqui, ela é baseada em gráficos e utiliza símbolos, e esses símbolos eles têm um padrão. Você segue esse padrão. Geralmente quem desenvolve esse tipo de fluxograma é o papel do analista. Geralmente o programa feito, quando é feito só pelo programador, ele já desenvolve esse próprio fluxograma. Observe que nós não utilizamos o fluxograma e também não vamos utilizar o algoritmo. O algoritmo é uma linguagem de programação que é totalmente escrita, mas dentro de um padrão. Ela não observe que ela tem aqui, ó, var, início, escreva, ela tem comandos, só que esses comandos eles não são de linguagem nenhuma, elas são operações de entrada, saída e execução de linguagens genéricas e servem para qualquer linguagem de computador. O fluxograma, o algoritmo e aquela parte que nós fizemos escrita, de passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, né? Levar o bode, voltar, levar e tal. Isso funciona em qualquer linguagem de computador. Não está restrita a uma linguagem de execução qualquer. Ela é específica. Ela funciona para qualquer coisa. Bom, vamos ao nosso resumo. O padrão MSX foi marcante para a programação, né? Mesmo porque ele já tinha o BASIC embutido. A IBM, ela que estava desenvolvendo sistemas, se especializou em sistemas corporativos. E ela não utilizou sistemas pessoais. Ela não acreditava muito que o computador ia se popularizar tanto como existe hoje. Acho que foi o erro assim maior que a IBM poderia ter feito em toda a sua existência foi essa. Tanto é que o código do DOS foi passado para a Microsoft porque ela não se interessava muito em fazer sistemas operacionais de disquete. Ela pensava em sistemas operacionais grandes, corporativos. A linguagem BASIC é simples e estruturada, isso que nós vimos. Os problemas devem ser resolvidos passo a passo, nós vimos também. Os problemas devem ter início e fim, isso é importante. A solução deve ser testada com a depuração. A solução deve apresentar sempre o mesmo resultado. Para sistemas complexos, utilize o fluxograma ou algoritmo. E a linguagem interpretada precisa de um interpretador. A linguagem interpretada é essa, como por exemplo o BASIC, que precisa de um suporte para executar os comandos que nós vamos dar. Nós damos os comandos numa linguagem amigável, ela transforma em linguagem de máquina, e essa linguagem de máquina ela passa a funcionar. Então evita que o programador faça um programa em linguagem de máquina, que é muito mais trabalhoso, que é muito mais complexo, ele use uma linguagem amigável e consiga fazer de forma potente e rápido uma solução. Linguagem compilada é independente. Bom, o BASIC também gera linguagens compiladas. As linguagens compiladas são aquelas linguagens que, uma vez eu feito o código, eu posso pegar o código e posso compactar dentro de um executável, e esse programa executável ele fica independente e posso rodar no meu sistema operacional sem usar o interpretador. Obrigado por assistir até aqui, espero que você esteja entendendo e vamos crescer muito nas linguagens de programação e entender mais sobre isso.
nossa bibliografia web